Um, dois, três e vai. Olá novamente! Agora sim a gente pode falar sobre quando as células-tronco embrionárias foram discutidas no direito brasileiro. Para falar isso, a gente tem que falar sobre uma coisa chamada ADI 3510. O que seria um ADI? ADI é ação direta à inconstitucionalidade, ou seja, é algo inconstitucional, passou pelo Senado, passou pela Câmara dos Deputados e foi assinado pelo presidente. Quer dizer, é bem complicado disso acontecer, mas pode acontecer. E aí, quando isso acontece, a PGR, que é a Procuradoria-Geral da República, pode enviar um pedido ao STF para que o STF dê uma olhada, né, e fale se é inconstitucional ou não, que julgue fazer o que eles têm que fazer. E aí o Procurador-Geral da República mandou, e aí eles fazem o ADI 3510, que vai julgar se é inconstitucional ou não o artigo 5 da Lei da Biossegurança. Ou seja, o artigo que deixa a gente utilizar células-tronco embrionárias. Então, o que eles falam? Eles têm que ter uma explicação, né? Porque eles não podem chegar em inconstitucional porque é. Eles têm uma explicação. Eles falam que fere o artigo 1 e 2 do Código Civil Brasileiro. O artigo 1 que fala que toda pessoa é capaz de direitos e deveres na sociedade civil. O artigo 2 que fala que a personalidade civil da pessoa vem do nascimento, tendo protegido a partir da concepção de nasciturno, ou seja, a partir da concepção de feto. Se ela é um feto, ela já é protegida. Entendeu? Então, até hoje é discutida sobre o que é vida judicialmente. A gente não sabe exatamente o que é vida, e no modo judicial, né, eu quero dizer. E até hoje é discutida porque a gente não tem um autor, um jurista, ninguém que foi aceito totalmente. Falou isso é vida e todos os países aceitaram, entendeu? Então, até hoje é discutido. Chamaram juristas de fora para dentro para eles levarem os seus pontos, porque é importante a gente ter uma ampla visão do assunto, né? E aí, como os ministros do STF sabem muito bem, eles chamaram a favor e contra, tiveram uma ampla visão e aí chegaram à parte dos votos. Um voto que foi muito importante e que ficou marcado no ADI 3510 foi o voto do ministro Joaquim Barbosa. O ministro Joaquim Barbosa, ele cita um jurista de fora chamado Sérgio Cifuentes, que fala sobre as células-tronco embrionárias, que elas são mais do que um tecido e menos que uma vida, podendo nunca atingir o seu potencial genético. Ou seja, ela pode nunca se tornar um bebê. Ela pode, né, ficar ali colocada na mãe e não se tornar um bebê. Então, não tem como a gente saber isso. Entendeu? Então, o Barbosa, ele fala isso, todos os ministros votam, e o ADI foi julgado, como eu acabei de falar, mas não passou, tanto que a Lei da Biossegurança, o artigo 5, se você for procurar, está lá até hoje. Entendeu? Agora a gente tem que falar sobre uma coisa que é um minutinho, desculpa, que é o voto dos ministros. Eu trouxe aqui bem rapidamente o voto dos ministros. A ministra Ellen Grace, a ministra Carmen Lúcia, o ministro Joaquim Barbosa, o Marco Aurélio e o Celso de Mello, fora o próprio relator, Carlos Aires Brito, votaram que é constitucional e não precisa mexer no artigo 5. Tá certo isso daí. E aí, já o ministro César Peluso e o Gilmar Mendes votaram também que tá certo, é constitucional, não tem nada inconstitucional ali. Porém, a gente tem que dar uma endurecida no processo. Não pode ser tão fácil, como se fosse fácil, né? Eles falaram que tinha que ser mais rigoroso, tem que ser mais fiscalizado, mais rigoroso, entendeu? E aí, né, não vamos entrar muito nisso, porque senão a gente vai entrar num assunto maior do que a gente pode discutir num vídeo, né? E aí, tem outros 3 ministros, que é o Carlos Alberto Mendes Direito, o Ricardo Lewandowski e o Eros Grau, disseram que as pesquisas podem ser feitas, mas somente com embriões ainda viáveis não forem destruídos, ou seja, apenas se não for, se for inviável. Ou seja, é o que aconteceu lá naquele... pelo jeito eles não devem ter lido, né, o decreto 5591, e aí eles estão só repetindo de novo. Não é destruído embriões ainda viáveis, né?
só são embriões inviáveis e congelados há mais de 3 anos. Entendeu? Então é importante a gente ter esse pensamento de que ter esse debate e ter um pensamento perante a isso. A gente tem que ter uma forma de se expressar perante ao que a gente acha. E para a gente achar, a gente tem que estudar, a gente tem que ir atrás, a gente tem que saber o que é. E é isso que eles fizeram. Eles foram atrás para saber o que é. Eles trouxeram pessoas das mais variadas índoles, das mais variados pensamentos, das mais variadas vertentes para conversar com eles, né? Para falar para eles, expor opinião, para eles poderem falar pode ou não pode, é constitucional ou não é. Entendeu? Isso é importante na nossa sociedade. A gente tem que ter o pensamento de que a gente não pode só ouvir o que nos agrada. A gente tem que ouvir os dois lados, porque às vezes nós estamos errados. Eles ouviram os dois lados e, durante a minha visão, eu acho que eles estão certos em deixar continuar. Está super certo, tem que continuar assim as pesquisas e a gente vai ver que os mais desenvolvidos do mundo também deixam que a pesquisa e a terapia. A gente vai ver no próximo vídeo. Muito obrigado.